Então, pessoal, finalmente, né, o nosso último módulo aí de estudo sobre mecânica, mecânica básica de veículos, que é um assunto também muito importante. De mecânica básica, pessoal, vai cair só duas questões do total de 30, né? Então, vai ser muita coisa que pode cair sobre mecânica, mas a quantidade de questões que vai cair sobre ela é pouquinha, é só duas. Mas, claro, a gente vai buscar também acertar essas duas questões de mecânica. Muita gente, às vezes, tem um certo receio de mecânica básica, acredita que é difícil, porque realmente tem nome de peças, sistemas, entre outras informações totalmente relevantes, tá? Mas vocês vão perceber que ao longo da aula se torna tranquilo, as perguntas também são bem intuitivas, bem fáceis de acertar, até mesmo por eliminação de alternativas, para que você acerte com êxito aí a alternativa correta de uma questão que aborde o contexto aí de mecânica básica, mas vai ser bem tranquilo. Bom, pessoal, a gente sabe que o condutor ele sempre vai ser o principal responsável pelas ações que ele comete no trânsito. Isso é evidente, a gente já falou várias vezes sobre isso. E uma das coisas também que o condutor deve é conhecer o funcionamento do seu veículo e dos equipamentos, né? Especialmente os de segurança e os de uso obrigatório, né? Além de que ele possa ter uma noção de mecânica básica, isso ajuda para que você também não seja enrolado por mecânicos, saiba lidar, entenda quando um instrumento do painel acende, alerta, é uma situação que envolve algum mau funcionamento do veículo, né? Entender como ele funciona, como ele interage aí com você. E você tendo responsabilidade, cuidado com os itens, os obrigatórios, os de segurança, o bom funcionamento do veículo, faz com que aumente, muitas vezes, o tempo de vida útil de muitas peças, certo? Preservando aí a vida útil. Quando você simplesmente é negligente, compra um veículo e só faz andar e abastecer e não se preocupa muito com as manutenções, a vida útil das peças vão se desgastar, o veículo vai apresentar diversos problemas, problemas esses que de forma ou imediata ou imediata pode fazer com que envolva você em um acidente de trânsito, o carro não vai estar respondendo bem aos seus comandos e isso pode custar ali caro quando você tenta se livrar de uma situação de risco, né? Então a gente vai conhecer um pouco sobre mecânica básica. Primeiramente, a gente vai ver aqui as principais partes mecânicas de um veículo, certo? Então, a gente vê aqui ó, vários sistemas. A gente tem um motor, sistema elétrico, transmissão, suspensão, sistema de direção, sistema de freios, carroceria. Então, você perceba que o veículo ele tem ali diversos sistemas. Então, são alguns aí. Perceba que são ao todo, né? 7 sistemas. Então, muita gente acha que o veículo é um bicho de 7 cabeças. Quando você olha para o motor do veículo ou para aquela parte, né, que está lá, todo o motor, vê lá e não entende nada, parece kanjis, né, em japonês e em chinês, a gente não entende nada. Mas a gente vai passar a perceber que muitas vezes, né, tem muitas peças ali, sistemas que são bem fáceis de entender, são bem tranquilos, tá? Então, a mecânica básica não vai ser esse bicho de 7 cabeças que a gente costuma pensar. Claro que aqui é teórica, né? O certo seria também ter uma parte prática para isso, conhecendo ali o veículo, as principais peças, como elas funcionam, mas a gente vai trazer o máximo de situações aí dentro dos slides para que você possa acompanhar como se estivesse vendo o funcionamento do motor de fato, tá bom? Então, a gente vai conhecer aí as principais peças, peças que se movimentam, peças fixas, né? E o que é que elas fazem, quais as informações que elas nos trazem. Então, tudo isso vai ser, claro, de fundamental importância. Bom, a gente vai ver aqui, primeiramente, os indicadores do painel. Os indicadores do painel, pessoal, é um dos principais, né? Uma das principais partes dos veículos, onde o condutor ele tem que saber como lidar com o painel, né? O que o painel tá dizendo para você, o que é cada indicação, o que significa cada uma delas. Então, o painel de instrumentos, ele possui aí indicadores. E esses indicadores vão indicar, logicamente, indicar quantidades, valores, registros, geralmente através de um ponteiro ou painel digital, né, que vai estar, claro, indicando e determinando valores, seja numa escala,
vai ter aí no veículo sensores espalhados pelo veículo, as boas condições de funcionamento, itens diversos, e assim a gente vai percebendo. A gente percebe que esse painel que está na tela é um painel de um veículo popular, um veículo simples. Pessoal, claro que os veículos hoje estão cada vez mais sofisticados. Quanto mais sofisticado é o veículo, mais instrumentos ele vai ter. Tem veículo aí que você pode até dormir nele e você pode deixar que ele dirige para você, né? Independente da tecnologia. Tem sensor de se você está saindo fora da sua faixa. Então, tem vários instrumentos dentro do veículo. Sensor dá alerta se a pessoa está ou não usando o cinto de segurança. Então, quanto mais moderno é o carro, quanto mais sofisticado, mais instrumentos. A gente percebe que o assunto de mecânica que a gente vai ver aqui, o Detran, ele não fez uma atualização, não está acompanhando muito aí a onda atualizada sobre os veículos, certo? Então, isso aqui ainda é um estudo de mecânica um pouco antiga, que vai servir para quê? Para a nossa prova, tá bom? Só que a gente percebe que muitas coisas daqui vão ser tiradas porque são principais peças que vai conter em qualquer veículo. Mas, de certa forma, é um assunto que deveria estar mais atual, com equipamentos mais atualizados, baseados nos veículos que são produzidos atualmente, tá? Mas a gente vai lidar aqui com situações de veículos populares. Bom, um dos instrumentos do painel que a gente tem é chamado de odômetro, tá? O odômetro. Pessoal, o odômetro, ele pode ser total ou parcial, né? Ele pode ser total ou parcial. O odômetro, pessoal, ele tem a finalidade de registrar. Registrar o quê? Registrar a quilometragem desenvolvida pelo veículo. Então, tá aqui, ó, quilômetro. O parcial, a diferença entre o parcial e o total é que o parcial, ele pode ser zerado. E o total aqui, ó, não pode ser zerado. É de fábrica, né? A partir do momento que o carro vai se locomovendo, vai contando aí a quilometragem do veículo e essa quilometragem vai ser registrada. Tem gente que está vendendo um veículo e a gente costuma fazer a pergunta, esse carro tem quantos quilômetros rodados? Aí o cara, tô vendendo aí, é um carro de 2020 e ele tem aí cerca de 17 mil quilômetros rodados. Então a gente tem uma ideia de quanto o cara está trafegando com esse carro para saber se o carro está viável, né, para a compra, se ele ainda funciona bem, se ele não desgastou muito ali o motor, entre outras peças, entre outros sistemas que compõem o veículo. Tá? Então a gente percebe que o odômetro ele registra essa quilometragem. Então o total ele não pode ser zerado, tá? Ele é um tipo de dispositivo que registra, mas não pode ser zerado ali a quilometragem. Já o parcial eu posso zerar, conforme aí a minha necessidade, a minha vontade. Tem gente muitas vezes que gosta de fazer ali um cálculo de quilômetros de uma cidade a outra. Vamos supor que você está saindo aqui de Pedreiras e você quer ir até São Luís. Aí você, saindo dessa casa, deixa o odômetro parcial zerado. Chegando lá, você percebe que deu aí algumas quantidades de quilômetros. Ah, vamos supor que deu 70 quilômetros, né? Enfim, 70 aí quilômetros. Claro que vai ser bem mais, né? Então, perceba que deu essa quantidade. Então, o odômetro parcial, ele está aí justamente para isso. Para você zerar e saber qual foi o tempo, a distância que você percorreu de uma ponta a outra, se você desejar fazer essa finalidade. Já o odômetro, pessoal, ele não, o total ele não zera, tá? Vem de fábrica e vai contando até o carro realmente parar de funcionar de vez, até não conseguir mais utilizar o veículo, tá bom? Então, o odômetro, ele faz o quê? Ele registra, ó, registra a quilometragem. Por que eu tenho que falar registra? Porque vai ter aí instrumentos do painel que apenas vão mostrar, né, algumas informações. Esse aqui ele registra, então vai ficar lá registradinho, tá bom? Outro instrumento do painel que a gente tem é o zerador do odômetro, né? Esse zerador do odômetro, ele vai zerar quem? O parcial, tá? Somente o parcial. O total não é zerado. Perceba que esse botãozinho aqui, ó. Esse é o zerador do odômetro. Professor, temos também o velocímetro. O velocímetro, ele tem a finalidade de mostrar, ele não registra, ele mostra a velocidade que está sendo desenvolvida pelo veículo. Então, se você está 40, ele vai mostrar 40 km, você está 100, ele mostra, e assim sucessivamente. Então, o velocímetro, pessoal, ele não registra, tem questão de dizer que ele registra a velocidade. Ele não registra a velocidade, ele mostra a velocidade, tá bom? Temos aí o farol alto. Perceba que o farol alto aí
na cor azulzinha, né? Perceba que o farol baixo é dessa natureza aqui, ó, com as luzinhas para baixo, e o farol alto aí com as luzinhas para frente, né? É a diferença desses faróis, tá bom? Então, farol alto, né? Indicador do painel. Temos também indicador de direção, que são as setinhas do veículo, se você quer indicar para a direita, para a esquerda. Temos também nível de combustível, ó, o indicador do nível de combustível está bem aqui, ó. Indicador de nível de combustível. Perceba que ele tem esses ponteiros aí para indicar como é que está ali o nível de combustível do seu veículo. Temos também a temperatura do motor, né? A temperatura do motor, conhecida como termômetro, né? Tá aqui, ó. Parece um barquinho à vela, né? Tá bom? Ele é o termômetro. O termômetro faz o quê? Verifica a temperatura do líquido de arrefecimento do veículo. Então, o termômetro ele verifica a questão do aquecimento lá do motor, se está superaquecendo. Se estiver superaquecendo, pode ter algum problema no sistema de arrefecimento ou no sistema de lubrificação. Tem algum problema sério ali que não está fazendo o resfriamento adequado do veículo. Então, se ele acende, é um forte indício que alguma coisa está fazendo com que está tendo um mau funcionamento e fazendo com que o veículo fique superaquecendo. E ele superaquece por quê? Porque a maioria dos veículos é um veículo de combustão interna. E combustão interna gera calor. E para que esse calor não acabe desgastando demais o tempo de vida útil das peças que se encontram lá no motor, existe o sistema de lubrificação, bem como o sistema de arrefecimento que vai resfriar essas peças, né, que vão se movimentar lá dentro, gera um desgaste, gera atrito e gera calor. Então, para que não exceda o calor, existe o termômetro para verificar essa temperatura, tá bom? Temos também aí o tacômetro. Pessoal, o tacômetro vai cair na nossa prova também. O tacômetro é popularmente conhecido como conta-giros. Ele conta os giros do motor, quantas rotações por minuto o veículo está fazendo. Tá aqui, ó, RPM. RPM significa rotações por minutos. Perceba que aqui, ó, tá vezes 100, vezes 100. O que significa? Se tiver o ponteiro aqui indicando no 10, então o motor, ó, vezes 10 vezes 100 vai dar 1000. Então, o motor está fazendo 1000 rotações por minuto lá, né? Se está indicando aqui no 40, então 4.000 rotações, indicando no 50, 5.000 rotações. Então, o RPM é rotações por minuto. Então, o tacômetro, ele é o conta-giros do motor. Ele conta os giros que o motor está dando lá dentro, que a gente vai ver aí, entender como é que funciona tudo isso, tá bom? Temos aí o relógio do motor, né? Dentro aí o relógio, no motor não, perdão, no painel. Relógio no painel, que vai indicar, obviamente, as horas. Temos também, pessoal, luzes diversas, várias aqui, de ar-condicionado, né? A gente tem aqui a questão do nível de óleo do motor. Ah, tá aqui, manômetro. Esse aqui é o manômetro, tá, pessoal? Nível de óleo. Esse aqui, ó, que tem uma bolinha com a exclamação dentro, que é dessa forma aqui, ó, e fora parece um parênteses, está relacionado ao sistema de freios. Esse aqui que tem a bateriazinha, né, que indica ali a carga positiva, carga negativa, que está relacionada à bateria, é chamado de amperímetro, amperímetro. E esse aqui, pessoal, que tem um óleozinho derramando, a gotinha de óleo, é o manômetro. Ele verifica, né, a questão do óleo lubrificante no motor. Então, tem vários outros dispositivos. Temos aqui sobre as rodas, entre outros. Inclusive, eu quero mostrar para vocês mais alguns. Temos esse aqui, ó, que é da injeção eletrônica que tem o mesmo funcionamento do carburador, só que ela veio para substituir o carburador. A injeção eletrônica, ela faz o que para o veículo? Ela faz a mistura do ar com o combustível que acontece lá no motor, que é conhecido como ciclo de Otto, que é os 4 tempos do motor. Claro que a gente vai conhecer, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, no outro slide, um pouco mais sobre esses instrumentos do painel. Um momento. Só para ficar claro, ó, instrumentos do painel, os principais indicadores comuns, na grande maioria são, em todo carro vai ter, seja ele um carro antigo ou sofisticado, ele vai ter esses instrumentos. Então, são esses que vão cair. Então, só para constar, só para ficar bem salvo na nossa memória, tacômetro, mais conhecido como conta-giros, ele mostra as rotações por minuto, né? Como a gente viu. Temos aí o velocímetro, que ele mostra a velocidade desenvolvida pelo veículo. Atenção, ele registra
né? Ele não registra, ele apenas mostra, para não cair em pegadinhas. Temos aí o odômetro total, que ele registra a quilometragem total percorrida pelo veículo desde a sua fabricação e é de maneira irreversível, não tenho como zerar o odômetro total. Odômetro parcial, eu sei que eu posso zerar, né? Você viu que tem um botão para zerar ali o odômetro. Ele registra a quilometragem percorrida pelo veículo desde a última vez que ele foi zerado. Termômetro. O termômetro mede a temperatura do fluido de arrefecimento do motor. Temos o amperímetro, como eu falei, o amperímetro mede a carga útil da bateria. Temos aí o manômetro. O manômetro mede a pressão do óleo lubrificante no sistema de lubrificação. Temos também marcador de combustível, que marca a quantidade de combustível que o veículo tem no tanque. São instrumentos comuns. Então, tá aqui alguns indicadores, pessoal, que são indicadores bem tranquilos de memorizar. Ó, perceba aqui, ó. Aqui é o termômetro. Aqui é a luz aqui, ó, do pisca-alerta, né? O triângulozinho do pisca-alerta. Temos aqui, ó, o manômetro. Temos aqui, ó, o tacômetro, ó, o RPM, rotações por minutos, o contagiro, farol alto, farol baixo. Temos aqui o odômetro. Temos aqui o velocímetro, ó, indicador do nível de combustível. Temos aqui ó, o sistema de freio, injeção eletrônica, o amperímetro, a carga aqui da bateria. Então, são vários indicadores. Ó. Quanto mais moderno, mais indicadores. Ó. Luzes de posição, luz intermitente de advertência, que é o pisca-alerta, ó, desembaçador de para-brisa. Temos aqui a lâmpada do piloto, funcionamento defeituoso do sistema de freio. Se isso aqui acende, tem algum problema no sistema de freio. Esse aqui ó, é o freio de estacionamento, que tem poder aí de frenagem nas rodas traseiras, que a gente vai conhecer. Ó, esse aqui é o sistema da injeção eletrônica, né, que faz ali a mistura do ar com combustível. Ó, indicador de carga da bateria, conhecido também como amperímetro. São vários, cinto de segurança, abertura, né, da tampa dianteira. Então, pessoal, quanto mais moderno, mais instrumentos ele vai ter. Esses instrumentos são só esses visuais? Não, tem também os audíveis, né, que são os sonoros. Quando a porta está entreaberta, o carro fica soltando sons, alarmes, né? A gente percebe também quando o cinto de segurança não está acoplado, ele vai alertar. Sensor de ré, câmera de ré. Então, tudo isso são instrumentos do painel que visam a melhor qualidade, né, de funcionamento do veículo e para que o condutor ele possa interpretar da maneira mais adequada aí esses instrumentos. Então, perceba que são vários, tá? São vários e cai perguntas sobre esses instrumentos do painel e a gente tem que estar bastante antenado e esperto quanto a esses instrumentos, tá? Ficar bastante atento. Podemos perceber, pessoal, colocando aqui para outro slide, deixa eu colocar lá. Então, podemos perceber que é muito importante esses instrumentos, certo? Então, para aqui, ó, eu vou mostrar ó, o botão de alerta, né, que é do pisca-alerta, tá aqui, ó. Perceba que ele é vermelhinho, ele tem ali o símbolozinho do triângulo, tá? Então fica fácil identificar. Viu esse botão vermelho bem evidente com o triângulozinho? Ele é o pisca-alerta do veículo, né? Onde a gente usa aí em situações de emergências ou imobilizações, ou quando for necessário. Indicadores do painel, vamos ver aí quais são, como eles se apresentam. Farol alto, perceba que é na cor azul. Temos aí o farol baixo. Temos também luzes, que são os faroletes, né? Temos aí, pessoal, as setas que você vai indicar para a direita e esquerda. Temos o indicador do nível de combustível, injeção eletrônica. Temos aí do ar-condicionado, que pode ser dessa forma. Temos aí do airbag, né? Que é o que vai proteger você em razão de pancadas fortes ali diretamente no painel do veículo, sobre o volante, sobre o para-brisa, dependendo de como for o acidente, né, ele vai prevenir esse tipo de situação. Temos aí o manômetro, tá? Que é o indicador do óleo, né, de lubrificação do veículo, manômetro, tá? Temos aí, ó, o termômetro, que indica a temperatura, né, do líquido de arrefecimento do veículo. Temos também o amperímetro, né, que verifica a carga útil da bateria, se ele acende ou a bateria está com problema ou é algum problema lá no sistema elétrico do veículo. A gente vai conhecer. Temos aí o alerta, né, pisca-alerta, o sistema de freios, né, freios ABS.
Pessoal, o sistema de freio ABS é um sistema de freio inteligente que ele faz com que o carro frene, né, de maneira retilínea, né, sem perder ali a direção que o veículo possa derrapar. Todos os veículos desde 2014, de janeiro de 2014, é obrigado, segundo o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que os veículos venham com o sistema de freio ABS, que é um sistema de freio muito inteligente que evita que as rodas vão travar quando o freio está sendo acionado. Então, uma das características do freio ABS é o pedal tremer bastante quando você está exercendo pressão sobre ele. Então, isso faz com que a pessoa tenha receio de continuar pressionando, mas essa tremedeira, essa trepidação é normal. Então, você continua mantendo o pé pressionado no freio ABS, tá? Porque essa tremedeira é um tipo de situação, um tipo de pressão que está sendo exercida para que as rodas não travem, né? Então, você continua mantendo pressionado sem medo. E as rodas não travando, permite com que o carro, né, pare e frene de maneira retilínea, para que você não perca o controle, não capote, não tombe com o veículo aí, dependendo do tipo da situação, né? Então, esses são alguns dos indicadores do painel que são bem comuns, né? São os mais comuns. Professor, tem mais? Tem vários, pessoal. Tem da buzina, tem trava da tampa dianteira, circulação de ar, ventilação, tem um monte, né? Tem manutenção programada, então faróis de neblina, se o carro dispuser. Então, são inúmeros dispositivos de segurança, né? Aí tem luz do compartimento de passageiros, são vários. Então, quanto mais moderno o veículo, né, mais ele terá. Quais os mais comuns de cair, professor? Manômetro, termômetro, o tacômetro, que é o conta-giros, cai muito também sobre a injeção eletrônica, o amperímetro. Esses que eu estou circulando são dos mais comuns de cair, de serem abordados, tá? Serem abordados. Bom? São dos mais comuns. Ok? Temos aí, pessoal, o motor. O que é o motor de fato? O motor ele é uma máquina térmica que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia térmica, ou seja, em energia mecânica, que também pode ser chamado de força motriz. Tá? Se perguntar o que é o motor, é uma máquina térmica que vai transformar a energia proveniente de uma reação química em energia térmica ou energia mecânica, que é também conhecido como força motriz. Pessoal, o motor ele tem várias peças, centenas de peças, só que a gente vai pontuar algumas peças que são as principais, as mais importantes. E agora eu vou trazer essas peças aqui para a gente, como por exemplo, está aqui na tela as principais peças fixas. O que são peças fixas? São peças que não se movimentam lá dentro, elas são fixas, elas não se movimentam, mas são peças muito importantes que são lembradas em provas. Então tá aqui, ó, se perguntar quais são as 4 peças fixas do motor, ó, tem aqui, ó, bloco de cilindros, ou somente bloco, mas tem bloco de cilindros, tem um cabeçote, tem um cárter e tem os mancais fixos. Pessoal, curiosidade, o bloco é a peça mais pesada do motor. Então, o bloco é a peça mais pesada do motor. Vai cair questão dizendo isso? Vai, pode perguntar. Qual é a peça mais pesada do motor? É o bloco. Ó, o bloco é a peça mais pesada. Ou bloco de cilindros, dependendo de como vai cair na sua alternativa. Temos também o cabeçote, que fica na parte superior, tá? Temos o cárter. O cárter, pessoal, ele é o reservatório de óleo do motor. Ele é um óleo que fica armazenado aqui dentro, né? E claro, lá no cárter a gente tem também o que a gente chama de bomba de óleo. Tudo que for bomba no veículo não é bomba de explodir, não. É bomba que vai exercer pressão para que o fluido ali possa percorrer pelos vários dispositivos ali, pelas tubulações aí do veículo, tá? Então a gente tem ali dentro do cárter uma bomba de óleo que faz com que o óleo possa circular. Mas o óleo de fato fica armazenado no cárter. Então muitas vezes abaixo do veículo, né, lá na longarina metálica, abaixo do veículo, tem uma proteção extra para que quando você esteja dirigindo, muitas vezes quando você passa num quebra-mola muito alto, tende a arrastar, né? E a proteção serve para proteger o cárter, porque se o cárter for perfurado, o óleo vai vazar. E derramar óleo, combustível na pista, é infração de natureza gravíssima. E o óleo derramando, além da infração que está acontecendo, vai fazer com que o veículo acabe morrendo, né? Porque não vai ter o sistema de lubrificação ali do óleo percorrendo pelas peças que se movimentam lá dentro. Essas aqui são fixas, não se movimentam, mas a gente vai ver as peças fixas. Então, se o óleo não está percorrendo,
vai haver um aquecimento, porque só o sistema de arrefecimento não vai dar tanta conta, e as peças que se movimentam precisam ser lubrificadas, e o atrito entre elas vai piorar, fazendo um maior desgaste, um mau funcionamento, e de quebra, né, a perda total, talvez, dessas peças, e acaba que o motor pode acabar morrendo, né? Então, o kite é muito importante. Debaixo aí tem sempre uma proteção extra que visa, né, esse tipo de situação, que é proteger de pancadas fortes para que o cárter não seja perfurado e não vaze. Temos aí esses mancais. Os mancais geralmente são conhecidos também como bronzinas. Esses mancais ou bronzinas, como são popularmente conhecidos, eles tendem a servir de apoio para reduzir o atrito de duas peças importantes, que são peças que vão se movimentar dentro do motor que a gente vai conhecer, que é a biela, né? A biela do motor, tá? Então, os mancais fixos, ela tende a reduzir o atrito de uma peça que se movimenta, que é chamada de biela. A gente vai já ver. Então, tá aqui a composição, né? Ou seja, de como elas estão montadas. Aqui em cima a gente tem, ó, o cabeçote. O cabeçote do motor, ele é responsável pela parte superior e ele protege a parte superior do motor. Só que ele também está relacionado ao comando de válvulas. O cabeçote ele é responsável pelo comando de válvulas. E o que seria o comando de válvulas? O comando de válvulas ela é muito importante dentro do motor porque ela vai gerenciar duas válvulas importantes que a gente tem aqui, que é uma válvula de admissão, né? Uma válvula chamada de admissão. Se ela é chamada de admissão, é porque ela vai admitir. E o que que ela vai admitir? Ela vai admitir combustível, ou seja, vai entrar combustível aqui, ó, dentro desse cilindro aqui, ó, que é essa boquinha aberta que vai daqui até o final aqui, ó. É um cilindro, né? Ou seja, ó, perceba que eu tenho aqui, ó, um cilindro de 6, um motor, um bloco de 6 cilindros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cada cilindro acontece ali o funcionamento e processamento do combustível que a gente vai conhecer no decorrer das nossas aulas, certo? Então, o cabeçote ele é responsável por essa válvula de comandos, que vai gerenciar, que vai gerenciar, perdão, que vai gerenciar essa válvula de admissão, que eu acabei de falar, que vai admitir combustível, e outra válvula que é chamada de válvula de escape. Essa válvula de escape é o que vai escapar os resíduos que são processados, né, lá dentro do bloco de cilindros, que é a compressão do combustível mais o ar, né? Que gera esses resíduos, que são esses gases, que vão ser encaminhados para o sistema de escapamento para ser processado lá pelo catalisador, né? Que o catalisador é uma peça que fica lá no sistema de escapamento que, através de um processo químico, reduz os gases nocivos para que eles fiquem menos nocivos ou totalmente inofensivos para ser dispersos aí na atmosfera. Então, o cabeçote ele é responsável pelo comando de válvulas. E o comando de válvulas faz o quê? Ele gerencia duas válvulas, que são as válvulas de admissão e escape. A admissão admite combustível e o de escape solta os resíduos resultantes do processo do ar mais combustível dentro do cilindro, tá? E a gente tem dentro do motor também, que a gente vai conhecer uma correia dentada, a gente vai conhecer o virabrequim, a biela, o pistão e o volante do motor, tá? Então são peças importantes. E aqui, pessoal, você vê, ó, no meio, essa parte pesadona que é o bloco, né? O bloco de cilindros, que é o quê? A peça mais pesada do motor. Se perguntar, peça mais pesada do motor. E aqui embaixo você vê o cárter, ó. O cárter é o quê? Se perguntar quem é o cárter, é o reservatório de óleo. Cabeçote está ali para proteger a parte superior, está relacionado ao comando de válvulas, que vai gerenciar duas válvulas, que é a admissão e escape. Então, para cada cilindro, eu tenho aqui, ó, válvula de admissão e escape. Para esse aqui, ó, admissão e escape, admissão e escape, admissão e escape. Cada motor é independente, cada motor não, perdão, cada cilindro desses é independente, cada um vai realizar o processamento aí do combustível, né, independentemente. Se esse aqui está num processo de admissão, esse aqui pode estar num processo de escape, esse aqui pode estar numa compressão, e esse aqui pode estar na, na explosão, onde a gente vai conhecer o que a gente fala que é os 4 tempos do motor, ou conhecido como ciclo de Otto, né? A gente vai conhecer esse chamado ciclo de Otto, que é o processamento do combustível aí nesse motor. Então, o que que eu preciso saber? O bloco, a peça mais pesada,
O cabeçote protege a parte superior. O cárter, se perguntar o que é o cárter, é o reservatório de óleo. E os mancais? Os mancais fixos, ou as bronzinas, como são conhecidas, eles vão reduzir atrito das bielas. A biela é uma peça que se movimenta, peças móveis, tá? E se perguntar quais são as principais peças fixas, ou seja, são fixas, elas não se movimentam. Do jeito que você coloca, ela fica, é fixa. Ela não se movimenta. Então, é o bloco de cilindros, o cárter, o cabeçote e os mancais fixos, tá? Essas são as principais peças fixas. Agora a gente vai conhecer aqui, ó, as principais peças móveis, ou seja, são peças que se movimentam lá dentro do motor. Claro que a gente vai ver elas montadas. Primeiramente, a gente tem aqui o pistão, tá? O pistão. O pistão, pessoal, ele lembra muito aquela... Você já viu aquela seringa de injeção? Né? Tem aqui a seringa, né? Beleza? Que é mais ou menos assim, né? Aí a seringa, ela tem aquele negocinho preto lá dentro. Esse negocinho preto lá dentro é chamado de êmbolo e tem um negocinho que empurra ela, né? Que puxa e empurra, né? Que a gente usa, certo? E esse êmbolo aqui, ele tem a mesma finalidade que o pistão. O pistão funciona dessa forma aqui, ó. Quando você pressiona isso aqui vai fazer com que o líquido que esteja aqui dentro seja jorrado para fora. Quando você puxa, o líquido vai descer para baixo. Então, o pistão faz isso. Ele comprime e, né, ele sobe e desce dentro do bloco de cilindros. Então, imagina aqui, ó, um cilindro, né, um cilindro. Imagina aí um cilindro e o pistão aqui dentro. Aqui vai entrar combustível, né? E o pistão ele sobe para comprimir o combustível e ele desce também, né? Quando acontece um dos 4 tempos do motor, que é a explosão, tá? Então, a gente pode perceber que o pistão ele é a mesma coisa que esse êmbolo. Ele vai empurrar. Ele empurra, né? O que está ali dentro do bloco de cilindros, certo? Funciona aí basicamente analogamente dessa maneira. Temos também esses anéis. Esses anéis são bem tranquilos, pessoal. Eles estão ali só para complementar a junção de algumas peças. A gente tem aqui também o eixo de comando de válvulas. É um eixo do comando de válvulas, tá? E o que faz o eixo do comando de válvulas? Fica lá no cabeçote que gerencia as válvulas de admissão e escape, tá? As válvulas de admissão e escape. O cabeçote é responsável por ela. Só que dentro do cabeçote tem o eixo do comando de válvulas que gerencia as válvulas de admissão e escape. Ela vai gerenciar quando uma vai abrir, quando uma vai fechar. Por exemplo, enquanto está admitindo combustível, a válvula de escape está fechada. Quando a válvula de admissão está fechada, a válvula de escape pode estar aberta, expulsando os gases e resíduos. Temos também esse bichinho aqui, que é chamado de virabrequim, ou eixo de manivelas. Popularmente é conhecido como virabrequim, tá? Ou eixo de manivelas. Popularmente é conhecido como virabrequim. E ele faz um movimento muito interessante dentro do motor, tá? Ele é o que faz a biela se movimentar. Deixa eu mostrar aqui pra gente. Só apagar isso aqui. Vou mostrar mais ou menos como é que ele faz. Então, eu tenho aqui o cilindro, né? Dentro do cilindro eu vou ter o pistão. Ligado no pistão, eu vou ter essa peça aqui que parece uma lupa, que é a biela conectada ao pistão, certo? E conectado aqui à biela, eu vou ter esse virabrequim, onde esse virabrequim ele tem essa finalidade de fazer um movimento, de fazer a biela subir, a biela empurra o pistão para cima, e quando ele se movimenta de novo, a biela desce e o pistão desce. Então ele tem essa finalidade de movimentar. Só que o eixo de manivelas ele pode ter muitas vezes uma rotação desordenada, que pode fazer com que o motor tenha um mau funcionamento. E para que ele consiga girar de maneira adequada, a gente vai ter essa peça aqui chamada de volante do motor. O volante do motor, pessoal, ele é muito importante porque ele tem a finalidade de trazer um funcionamento através de energia cinética para que torne mais fácil a rotação do virabrequim, para que torne mais suave. Então, o volante do motor, ele é conectado mais ou menos aqui. Ele torna mais suave a movimentação do virabrequim, para que ele não funcione desordenadamente. Eu tenho um vídeo que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão ver o motor
aberto e o funcionamento dele, cada peça bem explicadinho, muito bonitinho, tá bom? Então, se perguntar quais são as principais peças móveis, é pistão, anéis. Eu não vou nem falar anéis, porque anéis muitas vezes nem são abordados. Quais são? Pistão, eixo de manivelas, a biela e o volante do motor. Pode entrar o eixo de comando de válvulas também, mas o mais comum é pistão, biela, eixo de manivelas e o volante do motor. São as peças móveis do motor. Então vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é o comando de válvulas, tá? Que está responsável pela válvula de admissão e escape, tá bom? Que fica lá no cabeçote. Aqui o pistão, certo? O pistão, perceba que ele está sendo ligado pela biela. A biela é como se fosse o mediador. Ele faz a ligação do pistão com o virabrequim, para que haja movimentação. Então, a biela é como se fosse, né, o mediador. Ele tem a função de ligar o pistão ao virabrequim. E é isso que ele faz, tá? O virabrequim, pessoal, ele funciona, né, para que seja girado, né, o deslocamento lá do veículo do motor, faça esse giro, né, empurrando a biela para cima, para baixo, biela para cima e para baixo. Perceba que o pistão está mais para baixo, né, aqui, ó, e aqui está mais alto, então está tendo aí o processo de funcionamento do motor. E o volante do motor, ele facilita essa movimentação desse bichinho aqui, ó, que é conhecido como virabrequim ou eixo de manivela. Ele facilita essa movimentação. Então, aqui você vê como é a disposição das peças, como elas são integradas entre si, montadas a sua composição. Tá? Temos aqui, pessoal, um motor de linha. Olha, perceba como é que está sendo montado. O que é um motor de linha? O motor de linha é aquele motor que está alinhado. Ó. Perceba que cada cilindro está alinhado no outro. Ó. Tem esse cilindro, aí o outro está mais embaixo, mas eles estão alinhados, né? Está alinhado. Né? Chega um momento que os quatro podem estar aqui, ó, alinhadinho. Então, por isso que é chamado de motor de linha. Temos outro tipo de motor, que é o motor do tipo V, motor V. O motor V, pessoal, esse motor, dessa forma aqui que a gente está vendo, ó, que um pistão desce e os outros dois, né, ó, um dos cilindros está aqui, ó, o pistão desce e os outros dois ficam em cima. Então, dois sobem e um desce, dois sobem e um desce. Aí fica esse movimento aqui do motor do tipo V, tá? Temos outro tipo de motor também, que pode ser abordado em prova, que é o motor tipo boxer. Esse motor do tipo boxer lembra, por exemplo, um boxeador. Quando esse rapazinho tá para cá, esse aqui ele vem mais para perto aqui, ó, da situação. Quando esse aqui vem para cá, esse aqui empurra para cá. Então, imagina você socando com uma mão, puxando e jogando a outra, né? E vice-versa. Parece um boxeador. Vai uma mão esquerda, puxa a mão esquerda, depois vai à direita. Então, funciona dessa forma, tá? Então, ele é do tipo boxer. Então, fica nesse sentido. Então, esses são três tipos de motor, tá? O motor de linha, porque é alinhado, o motor V, porque o processamento de funcionamento da descida do pistão é do tipo V, e o do boxer parece um boxeador, né? Parece um soco. Ó, enquanto esse aqui está vindo desse lado, esse aqui está retraindo. E da mesma forma, aqui. Então, um vai e outro retrai, um vai e outro retrai. Então, tá aqui, pessoal, ó, injeção de combustível no motor. A gente vai ter essa peça importante, que é a vela de ignição, tá? E a gente vai entender como é que processa lá dentro o combustível. E esse processamento do motor, pessoal, é conhecido como ciclo de Otto. É uma combustão por uma centelha elétrica que é advinda dessa vela de ignição aqui. E temos também o ciclo diesel, que é combustão por compressão. Ou seja, se o motor for a diesel, ele não necessita de alguns instrumentos de parte elétrica, como, por exemplo, ele não precisa da bombina, ele não precisa da vela de ignição, ele não precisa de alguns instrumentos aí, nem do distribuidor. Por quê? Porque ele não precisa soltar essa centelha elétrica lá dentro, porque é feita uma compressão que substitui essa centelha elétrica. Então, perceba aqui, ó, a válvula de admissão admite o combustível, né? Aqui é a válvula de escape, ó, essa aqui é a válvula de escape. Admitiu o combustível, a válvula fechou, o combustível está aqui dentro. O pistão, que é essa peça aqui, ó, que está ligada aqui com a biela, que isso aqui é a biela, e esse aqui é o pistão. O pistão vai subir, quando ele sobe, ele vai comprimir e a injeção, né? A injeção aqui,
a diesel, vai soltar uma pressão que vai encandecer e encandear ali o combustível, né, do diesel, vai fazer com que exploda. Quando há uma explosão aqui, o pistão ele desce, né, ele desce e os gases resultantes dessa explosão saem. E essa explosão gera a força necessária do processamento do combustível para que o veículo possa se movimentar. E, diferentemente do diesel, a gente tem esse aqui, que é é bem parecido. A única diferença é que o combustível entra, quando ele entra, o pistão também sobe para comprimir, só que para comprimir, ele joga uma centelha elétrica aqui, ó, nessa pontinha, por essa peça aqui, ó, que é a vela de ignição. E essa vela de ignição é que solta uma centelha elétrica lá dentro, é como se jogasse uma faísca para que o combustível inflame juntamente com o ar e gere a explosão para que haja, né, o processamento do combustível. A gente vai conhecer bonitinho, ver bonitinho como é esse processamento. Bom, a gente tem aqui, ó, o motor é conhecido como o ciclo de Otto, né? O ciclo de Otto é determinado em 4 tempos do funcionamento do motor. O diesel também tem esse funcionamento, só que não precisa da vela, né? Ele usa uma combustão por pressão. O que eu posso perceber? Que em 2 tempos, o motor, em um único giro de 360 graus, ele já trabalha 2 tempos. Quais são esses tempos do motor que a gente vai conhecer? Pessoal, os tempos do motor é admissão, compressão, combustão e escape. Então, temos aqui o primeiro tempo, que é chamado de admissão, tá? Temos o segundo tempo, que é chamado de compressão. O terceiro tempo, que é chamado de explosão, tá? Que ele explode, ou combustão. E o quarto tempo é chamado de escape, tá? Escape, tá? Chamado de escape. Certo? Então, quando o virabrequim está girando, ó, ele está girando aqui, ó, só num giro de 360 graus, uma volta completa, já é processado 2 tempos. Já acontece a admissão mais explosão. É bem instantâneo. E quando ele dá 2 giros de 360 graus, já acontece de imediato os 4 tempos do motor. Ou seja, com um giro de 360 graus já acontece 2 tempos. Com 2 giros de 360 graus já acontece os 4 tempos do motor, tá? E cada situação aqui, ó, cada cilindro desse aqui processa o combustível num tempo aleatório. Por exemplo, enquanto esse aqui está na admissão, esse aqui já pode estar no escape, tá? Ou um já está na compressão, o outro já está na explosão, enquanto um está no escape, o outro já está na compressão. Então, é de maneira, né, alternada. Cada um faz um tempo ali específico, certo? Então, a gente vai conhecer também esses tempos do motor. Tá aqui, ó, admissão. No tempo de admissão, o que que acontece? O combustível entra, certo? A válvula de admissão se abre, aí o combustível entra e é injetado aí o combustível aqui dentro, ó. Enquanto isso está acontecendo, a válvula de escape está fechada. Beleza, o combustível entrou. Quando o combustível entrou, perceba que o pistão vai subir. O pistão está subindo, ó. Tá aqui, ó. Tudo laranjinha aqui é o combustível que entrou. Tanto o combustível quanto o ar, tá bom? Tanto o combustível quanto o ar. Quando vai cair aqui a compressão, que é o segundo tempo, ó, primeiro tempo, segundo tempo. Na compressão, ele vai comprimir, ou seja, o pistão vai vir até aqui em cima, ó. Até o máximo possível ele vai subir aqui, para que ele possa comprimir o combustível o máximo possível. Quando o combustível é comprimido, a vela solta uma centelha elétrica, né? A vela de ignição, que é essa pecinha aqui, ó. Ela joga uma faísca lá dentro. Quando a faísca é jogada e lá tem combustível, o que é que o combustível é? Ele é inflamável, então ele vai explodir. E quando ele explode, acontece aqui, ó, o terceiro tempo do motor, que é a explosão. Quando ele explode, o pistão desce por conta da força do impacto, ele desce e a válvula de admissão está fechada. Perceba que a válvula de admissão está fechada e de escape também, no segundo tempo. Bom, quando ele explode, vai ficar uns gases aqui, né? Esses gases precisam ser tirados daí para que o processo seja feito novamente. Então, quando passa aí a explosão, vai chegar o quarto tempo do motor, que é o escape, aí a válvula de admissão está fechada, perceba que a válvula de escape vai abrir, quando ela abre, ela vai expulsar os gases resultantes desse processo da explosão, envolvendo o combustível ali, mais o ar, que vai ser enviado lá para o sistema de escapamento. Então, aqui é o processamento dos 4 tempos do motor, tá? Então, perceba que na compressão
tanto a válvula de admissão e escape estão fechadas. Na explosão, a admissão e escape estão fechadas. Na admissão, somente a admissão aberta e escape fechada, né? Fechada, tá? Aqui é fechado e aqui também é fechado. Aqui também é fechado para as duas. E no quarto tempo, a admissão vai estar fechada e escape vai estar aberta, né? Vai estar aberta, que é para liberar os gases do motor que estão lá dentro. Então, se perguntar quais são os 4 tempos do motor, é admissão, compressão, explosão e escape. Então, tá aqui, pessoal, ó, admissão, né, ele deu um giro de 180. Quando ele vai dar mais um giro, houve a compressão. Então, perceba, 180 mais 180 dá 360, ou seja, quando ele dá 360 graus, uma volta completa, já aconteceu quantos tempos do motor? Já aconteceu 2, ó, admissão e escape, ou, perdão, admissão e compressão. E quando ele vai dar 180 de novo, mais 180, ou seja, mais 360, né, vai ser mais 2 tempos, né, que vai totalizar os 4 tempos, que é a combustão mais o escape. Foi o que a gente viu no slide anterior. Então, funciona dessa forma. Então, admitiu, comprimiu, fez a combustão, explodiu, o pistão desceu, o pistão vai subir de novo para expulsar os gases. Então, funciona dessa forma, o processo dos 4 tempos do motor. Então, tá aqui, pessoal, ó. Olha como está acontecendo, ó, o funcionamento. Tá aqui, ó, a válvula de comando, que fica aí no cabeçote, que gerencia 2 válvulas, que é admissão e escape, certo? Admissão e escape. Aí perceba que eu tenho aqui essas válvulas, ó. Uma é admissão, a outra é escape. Perceba que uma abre e a outra fica fechada, tá? Ó, perceba que cada um tá no tempo específico, ó. Cada uma funciona no tempo específico. A biela aqui, ó, ligando o pistão e o virabrequim, né? Aqui, esse bichinho bem aqui, pessoal, é chamado de correia dentada, ó. Ele é que faz o funcionamento e faz com que o motor possa girar. A correia dentada é muito importante. Ele é como se fosse uma corrente de bicicleta, né? Você tem aqui uma coroa maior, uma coroa menor. Quando você pedala, a corrente faz com que esse disco da coroa maior e a coroa menor se movimente. Isso permite que a bicicleta possa se locomover, porque aquela força exercida no pedal é transmitida diretamente para as rodas, e as rodas começam a se movimentar. Não é verdade? Então, a correia dentada funciona desse jeito no motor. A correia dentada é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo, tá? Ela sincroniza os movimentos do virabrequim com os comandos de válvula. Então, ela faz uma sincronização entre eles. Perceba aqui, ó, o eixo do comando de válvula, ó, as coroinhas dele aqui, e aqui do virabrequim. Então, ela sincroniza os movimentos para que tudo seja feito no tempo e espaço previsto, sincronizadamente. Perceba também que cada cilindro aqui, ó, cada um, que é um motor de 4 cilindros, cada um funciona no tempo aleatório, ó. Esse aqui está fazendo um tempo, esse aqui está outro, esse aqui está em outro, e assim vai acontecendo o funcionamento adequado do motor. É muito importante. Eu tenho que ter muita atenção, pessoal, para a correia dentada, porque a gente tem que verificar se a correia dentada está bem esticada, ela não pode estar folgada. Eu tenho que verificar se ela não está gasta, se ela não está ressecada, se ela não está quebradiça. Porque se ela estiver assim, vai gerar um mau funcionamento do motor. A correia dentada para de funcionar, o motor para de funcionar. Ele não funciona, o motor morre. Então, a gente tem que fazer ali, muitas vezes, a retífica. A retífica é a substituição da correia dentada, geralmente entre 40 a 50 mil quilômetros rodados pelo veículo lá, indicados pelo odômetro. Então, você faz aí essa verificação, né? Ou siga sempre as orientações do fabricante, fique atenado ali ao manual, às informações do fabricante. Então, tá aqui, pessoal, ó. Ciclo de Otto, ó. Admissão, ó, a válvula admitiu o combustível, entrou. Ó, comprimiu, explodiu aqui, ó, a velha solta uma centelha elétrica. O pistão desce, o pistão sobe para soltar os gases roxinhos, ó. Então, esse é os 4 tempos do motor, conhecido como ciclo de Otto. Olha como é legal. Olha como é que funciona lá dentro do motor. Aí você percebe, ó, essa peça aqui, ó, é o pistão. Ó, a biela ligada aqui, ó,
com o virabrequim e o virabrequim girando aqui, ó, movimentando a peça, jogando a biela para cima e para baixo, para cima e para baixo. E a biela é o mediador que liga o virabrequim ao pistão. Então o pistão, a biela faz o pistão subir e o pistão descer. Pistão subir e o pistão descer. Ó, mais uma vez, vai entrar combustível, vamos lá. Vai entrar combustível marronzinho, ó, comprimiu. Quando ele comprime, explode, o pistão desce e sobe de novo para expulsar os gases. Ó, expulsou os gases, ó. E assim acontece. E essa centelha elétrica é da vela, ó, da vela de ignição. Motores aí, pessoal, que não funcionam aí a vela, né? Não precisam, que é injeção, né? A diesel aí não precisa. Eles não usam a centelha elétrica, usam a compressão que funciona como uma centelha que consegue inflamar o diesel lá dentro, né? Para veículos movidos a diesel. Olha a diesel, ó. Esse aqui é um motor movido a gasolina, por exemplo. Esse aqui é a diesel, os 4 tempos do diesel. É o mesmo processo de funcionamento? É o mesmo processo. A única diferença é que não é centelha elétrica. É uma compressão. É tão forte a pressão que o combustível inflama por si só. O diesel inflama e acontece. Olha aqui a válvula de admissão abrindo, ó, admite o combustível, pistão sobe, comprime, pressão, pistão desce, pistão sobe, expulsando os gases, certo? Funciona dessa forma. E aqui a gente tem um motor de 2 tempos. O motor de 2 tempos, pessoal, ele é um motor obsoleto. Acredito que possa existir ainda veículos antigos, onde é funcionado os 4 tempos normal, admissão, compressão e escape, porém, também ao mesmo tempo, simultaneamente a isso, processa o óleo do motor. Ou seja, o óleo do motor aqui, ó, tá lubrificando essas peças, ó. As peças móveis. Quais são as peças móveis do motor? A biela, o pistão, o virabrequim e o volante do motor. Então ele está aqui, ó, lubrificando essas peças. Só que quando ele lubrifica, o óleo também vem para cá e é processado simultaneamente com o combustível. E esse óleo diesel que é processado aqui produz aquela fumaça preta que a gente falou, né? O óleo diesel não é responsável pela fumaça preta. Então, esses carros que usam óleo diesel e são motor de 2 tempos soltam mais fumaça preta pelo sistema de escapamento, o que é inviável, né, para o meio ambiente. Então, atualmente, os 2 motores mais usados é o motor a diesel e esse motor aqui dos 4 tempos, que é a gasolina. Certo? Bom, manutenção no motor. A gente tem que ficar atento à lubrificação, que é muito importante, ao sistema de arrefecimento, que vai resfriar o funcionamento do motor, porque o motor é um motor de combustão interna e ele vai superaquecer. Temos aí a correia dentada. Pessoal, a correia dentada não pode estar gasta, esticada, quebradiça, tem que ficar atento a ela, tá? E, né, quando necessário, a gente faz a retífica das peças. O que é retífica? A retífica é desmontar o motor todinho e verificar quais peças estão desgastadas, se já acabou o tempo de vida útil, para fazer a substituição. Então, quando você vai fazer a retífica, o cara lá, o especialista, ele desmonta o motor todinho. Desmonta e vai ver peça por peça para fazer ali a substituição de cada uma que precisa, né, de troca adequada. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês nesse momento,